Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Observações. No programa de hoje, nós vamos alertar as mulheres e toda a sociedade sobre os atuais índices da violência contra a mulher no Brasil. De acordo com o Anuário da Segurança Pública de 2025, o número recorde de mulheres que foram mortas e foram também violentadas bateu recorde no ano passado. Tudo sobre esse assunto você confere agora aqui no Observações. Os números divulgados recentemente pelo Anuário da Segurança Pública de 2026, com base em 2025, mostrou que o ano passado foi o mais letal para as mulheres, tanto quanto se refere à violência de gênero, quanto a feminicídio, quanto também a estupros e por aí vai. Bom, afinal, o que acontece com o nosso país para que tanta violência aconteça? Bom, e vale ressaltar que nesta semana é celebrada a Lei Maria da Penha, um importante mecanismo de proteção para as mulheres, mas infelizmente só isso não é suficiente para mantê-las protegidas. Bom, e agora no Observações nós recebemos aqui no nosso estúdio a Andréia Faria, ela que é advogada e também membro da OAB Mulher e está aqui conosco hoje para poder falar sobre a importância das denúncias e como as mulheres podem se defender no dia a dia das agressões e dos diversos tipos de violência. E também a gente vai caracterizar aqui o que é considerado como violência que muitas vezes passa batido aí pela sociedade. Bom, Andréia, obrigado pela sua presença aqui no Observações. E a gente começa o nosso programa principalmente fazendo esse paralelo, né? Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, foram 1.492, ou seja, quase 1.500 feminicídios em 2025 e 270 mil casos, isso registrados, né, gente, de violência contra a mulher. Então, o que esse dado revela sobre a realidade do nosso país em relação à vida da mulher como um todo? Então, Henrique, a Lei Maria da Penha, né, nessa semana, ela completa 20 anos, né? Então, o que nós vemos nisso? A violência contra a mulher, ela é estrutural e ela é cultural. Então, assim, nesses 20 anos, lógico que teve muito, né, avanços e tirou aquela questão da violência do casal entre homem e mulher e levou para o judiciário. Então, levou para o judiciário a dor da mulher, né? Então, apesar, né, com esse índice, né, da violência, do feminicídio, da Maria da Penha, do crime Maria da Penha, por mais que exista a legislação, por mais que os nossos legisladores estão aí, né, inovando, colocando mais artigos na Lei Maria da Penha, tem a questão da prevenção, né, tem aí as instituições, nós temos aí as delegacias para as mulheres, não estão sendo suficientes, não estão. Então, aí dois aspectos que a gente né, pode estar analisando. Será que, né, a mulher hoje, ela, né, com esse apoio, com as leis, as mulheres estão tendo mais conhecimento, né, do que ficar lá sofrendo sozinha, do que ficar lá, né, a violência que não guardava, né, guardava só para ela. Agora não, a mulher com conhecimento, com apoio, junto aí as instituições, a Delegacia das Mulheres, os CRAS, os CREAS, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública. Aqui em Pará de Minas, nós temos a doutora Ana Cristina, que é, né, a nossa delegada, nós temos a Polícia Militar, temos a Guarda Municipal, todos aí estão envolvidos e na frente, mas, infelizmente, não estão dando conta, ou o que eu te falo, não é dando conta, não está sendo suficiente, né, para amenizar essa situação. Por isso que vem esse número aí, cada ano que passa, maiores contra as mulheres. Agora, Andréia, quem trabalha diariamente com isso, como diz, né, vocês que são advogadas, todos os dias, vocês lidam com casos assim que chegam no consultório, ou até mesmo nas procuradorias que pedem para serem denunciados, né, esses casos.
Mas você tem percebido aí algum perfil na mudança desses casos? Por exemplo, quando a lei foi aprovada, se tinha um perfil mais rígido dos homens, ou às vezes de agressão, ou hoje a situação ela vai para todos os lados. Por exemplo, familiar, irmão, homem que bate em colega, não só fica naquele eixo ali que muitas pessoas entendem que é somente do casal. A Maria da Penha, a lei, ela abrange o convívio, a família, mas é qualquer convívio afetivo. Não precisa estar debaixo do mesmo teto. Não precisa. Né? Então, assim, ela abrange esse contexto tudo. Onde que existe uma afetividade ali, existe a violência, né, cai na Maria da Penha. Então, Henrique, existe, né, cada vez mais, eu não sei se é a questão psicológica, as pessoas, a pergunta que você falou, com esses 20 anos. A questão que a gente vê hoje, que a violência doméstica ali dentro, no recinto, ela está indo para a internet, né? Atacando as mulheres, né? Aquela violência psicológica. Que a Maria da Penha, ela se divide em 5 tipos de crimes, né? Que é o físico, né? É o psicológico, é o moral, é o sexual e o patrimonial, né? Então, assim, no caso do patrimonial, o casal, né, nem debaixo do mesmo teto não estão, né? Onde que existe uma afetividade, até mesmo os casos que a gente fica sabendo de extorcão através da internet, né? A mulher conhece, o homem começa a pedir dinheiro, tá aí o caso da Maria da Penha, entendeu? Bom, e a gente sabe que em boa parte desses casos, Andréia, o agressor ele é justamente alguém próximo da vítima. De alguma forma, seja ali que conheceu a mulher em algum lugar, ou então que a própria internet faz isso, né? Aproxima, por exemplo, quem mora longe de quem, né, tá à distância aí, e começa, como você está dizendo, essa questão. Mas como você percebe também essa predominância de companheiros e ex-companheiros como autores dos crimes, principalmente quando a gente está falando de cônjuges, né? Muitos homens que não aceitam o não da mulher, a mulher às vezes quer sair de casa, não quer mais ter aquela relação, e aí tem aquela famosa frase, se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Então, assim, e sem contar também as questões psicológicas, né? Aquele abuso psicológico, se você sair de casa, eu vou matar sua família, vou te matar, vou me matar também. Então, tudo acaba caindo sobre a mulher como forma de culpa, né? Então, Henrique, aí quando inicia os relacionamentos, né? Então, assim, o homem, o primeiro sinal, então, ele vem com aquele ciúme, né? Aquele ciúme possessivo camuflado com a questão do cuidado, né? Então, assim, não, eu tenho ciúme, eu tô gostando de você, mas ali tá camuflado ali, né? Aonde que inicia? Aí o que o homem faz? O homem começa a criticar as roupas que a mulher está usando, o homem começa a colocar horário, começa a olhar o celular, afasta de certas amizades. Começa a invadir a privacidade, né? Então, assim, aí o homem vai, né? Então, inicialmente, ele vai tomando conta, né? Então, na hora que a mulher, né? Aí a mulher, o que acontece? A mulher, ela tem que se mudar para agradar o companheiro que está com ela. Caber naquele mundinho dele ali, né? Então, o homem quer isso. Então, são os primeiros sinais. Né? Não, é amor, é cuidado. Né? Porque muitas das vezes o ciúme, ele é caracterizado, muitas mulheres, por questões também de dependência emocional, acabam considerando o ciúme como se fosse uma prova de amor, ou então como se fosse algo realmente que, nossa, ele está se doendo por mim, alguma coisa nesse sentido. Só que à medida que isso vai aumentando, vai se tornando também perigoso para a mulher, né? Então, assim, a mulher, ela não tem que se moldar para agradar o homem que está com ela. A mulher, ela tem que ser o que ela é. Aí, o que acontece? Aí vem o homem, ele vai tomando esse domínio. Na hora que a mulher percebe e quer sair, aí vem, né, a questão primeiramente psicológica, depois vem a questão, né, física. Aí
né, todo esse contexto, na hora que a mulher percebe, né, ela já tá dominada, né? E quando ela quer sair daquela relação, ele não quer perder. Uhum. Então ele coloca a mulher ali como um objeto dele. Então ele não quer. Então aí onde que acontece as tragédias, onde acontecem os feminicídios, né? As violências aí contra as mulheres. Agora, Sabe? em relação a esses sinais, né? Muitas mulheres às vezes negligenciam esses sinais como uma forma também de evitar, por exemplo, por conta daquela dependência financeira ou até mesmo por querer resguardar os filhos, acaba passando maus bocados aí na mão dos maridos ou dos cônjuges e por aí vai. Qual que é o seu recado também para essas mulheres que hoje estão passando por essa situação? Porque muitas não se veem aí perdidas. Como que eu vou fazer para, por exemplo, sustentar minha família, sustentar minha casa, sendo que ele é o arrimo da família? O Henrique, então, um alerta, né? Uma mensagem que eu passo para as mulheres que amor não agride, amor não ameaça, amor não é violência, amor é cuidado, é proteção. Então, se você está passando por isso, né, essa situação, busca. Nós aqui em Pará de Minas, nós temos, né? Nós temos aí, que eu já falei, tem uma rede de apoio, mas qual que é a questão? É você. É você pensar que você tem uma única vida, né? Que a vida, ela não é negociável, né? Sua vida não é. E você saber e procurar pessoas, né? Que você possa conversar, possa buscar ajuda. A questão, Henrique, quando acontece isso, a mulher ela não tem que achar que ela vai resolver aquilo de imediato. Não tem como dar uma ruptura naquilo. Ela planeja, ela busca apoio, né? Hoje nós temos aí todos os postos, eles têm psicólogos. O município tem o CRAS, tem o CREAS, né? Tem aí a polícia civil, a militar, nós temos os agentes municipais, né? Então, se você está passando por isso, busque uma pessoa que você conhece, que você tenha confiança e vai, e constrói, porque você tem que estar preparada até mesmo se envolve a questão de filhos, se envolve a questão economicamente, para você se organizar e falar para você, não é o que eu quero para minha vida. Eu quero ter paz. Né? Então, sim, tem gente para te dar a mão, mas você tem que dar a oportunidade que essas pessoas te ajudam. Agora, tem uma questão também que a gente não falou ainda, que violência doméstica não tem classe social, né? Não. Porque muitas vezes as pessoas imaginam assim que só nos bairros periféricos, né? Às vezes a questão de classe social mais baixa, onde ali a gente sabe que o nível de escolaridade é um pouco menor, as pessoas imaginam que a violência só reside ali. Mas não é isso, né? A gente sabe que quando um homem ele é grosso, quando o cônjuge ou o seu parceiro ele é grosso, ele é sem educação, às vezes traz isso ao longo de geração em geração, né? Aquela família mais ríspida e tudo mais. Isso independe do dinheiro que a pessoa tem. Isso vai muito da questão de educação também e do caráter, não é isso? Isso. Então, a violência contra a mulher, ela acontece em todas as classes. E não é a mulher que é culpada disso, é o homem, é o agressor. A mulher, às vezes, ela não, eu sou culpada, não. E acaba, o agressor, ele planta isso na cabeça da mulher. Aquela questão do psicológico, né? Que o homem, ele gosta, não. Ele vem primeiro com o psicológico, fala, né? Te desvalorizando, aquilo ali vai crescendo. Mas é o que você falou. Em todas as classes. A violência, ela acontece em todas as classes. E a rede de apoio, hoje nós temos aí o 180, né? Que é uma denúncia anônima. Né? Então, a pessoa que está sendo vítima ou uma pessoa que está sabendo daquilo, ela pode fazer uma denúncia anônima. Né? Nós temos 190. 190, qualquer pessoa pode ligar, já é de imediato. Porque o 180 ele vai para investigação.
O 190 é na hora que você está ouvindo gritos, está ouvindo socorro, liga no 190, que a polícia fala assim, está acontecendo ali, né, uma violência doméstica, liga e imediatamente a polícia aí já vai tomar as providências. Bom, e no próximo bloco, pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai falar justamente da dificuldade que as mulheres têm, ou até mesmo da rede de apoio, de denunciarem aí os agressores. A gente vai entender quais são os fatores que levam as mulheres e quem está perto a não denunciar aí esses atos de violência ou até mesmo a criminalidade como um todo. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas. E também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Durante anos, muitas famílias viveram o sonho de ter a sua chácara, mas sem a segurança da escritura registrada. Hoje, essa história mudou. A Pramina Seurb concluiu a regularização do chacreamento Barra Funda, em Garatinga, garantindo segurança jurídica e tranquilidade aos proprietários por meio da REURB. Se o seu loteamento ou chacreamento ainda está irregular, saiba que existe uma solução legal, segura e excelente custo-benefício. Pramina Seurb. Ligue 3732322890 ou chame no WhatsApp 379-9669-1755. A água está presente nos momentos mais importantes da vida, no cuidado, na saúde, na tranquilidade do dia a dia. Quando a água de Pará de Minas veio, eu acho que foi muita expectativa, porque todo mundo queria um milagre. E realmente, em pouco tempo, a gente já estava saindo, né, dessa fase tão instável que nós vivemos. E hoje, a gente está vivendo, graças a Deus, essa fase de estabilidade, né? A água é vida, né? O saneamento garante saúde, dignidade e qualidade de vida. Águas de Pará de Minas. A gente não vacila quando o assunto é saneamento. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre a crescente violência contra as mulheres e a dificuldade que elas têm em denunciarem seus agressores. Bom, André, agora a gente vai falar justamente isso, né? A gente vê cada vez mais muitas mulheres convivendo diariamente com os seus agressores e elas têm uma dificuldade muito grande de denunciá-los, sobretudo de ter a coragem de ligar para a polícia, falar, olha, estou sendo agredida, vem para cá e tudo mais. Ao mesmo tempo também que com as campanhas de conscientização, tanto no mês de março, né, o mês da mulher, mas também com as campanhas de conscientização que a gente vê sendo realizadas, o número de denúncias tem crescido bastante. Então, qual que é o paralelo que você faz de ainda essas campanhas não serem tão efetivas ao ponto de todas as mulheres
denunciarem qualquer tipo de agressão que elas sofram? Então, Henrique, o que a gente percebe é que a mulher tem medo, né? Ela tem medo da sociedade, quais serão os comentários contra ela. Ela tem medo de que forma que ela vai viver financeiramente. Ela tem medo de desestruturar a família, né? Então, assim, são estes medos. E acontece muito do agressor ele ameaçar, né? A mulher, ameaçar os filhos, né? Se você me largar, eu vou, né? São as ameaças. Então, assim, esse é o que a gente vê, entendeu? Desse medo da mulher. E a questão de como que eu vou viver agora? Então, o que eu falo, né? O que eu sempre falo é o quê? A mulher ela tem que se organizar. Ela tem que se organizar e ela tem que buscar a rede de apoio. E igual eu já falei anteriormente, a rede de apoio trabalha com as mulheres essa questão de ela se organizar para sair daquele relacionamento. Muitas das vezes, André, quando essa denúncia acontece, e quem está assistindo a gente vai entender isso, que a mulher vai lá, o rede de apoio vai lá, faz a denúncia, a mulher dá queixa, passa um tempo depois ela vai lá e retira a queixa e não dá seguimento naquele processo que poderia ir para a justiça ou até mesmo para sanções mais severas contra esses agressores. Então, como que você percebe também esse voltar atrás de quem aí denuncia? Então, Henrique, quando, né, a mulher ela chega, ela faz procura a delegacia, imediatamente a delegada já manda para o juiz, já pede em 48 horas a medida protetiva. Sabe? Quando o homem está em casa, o juiz manda que a polícia vá lá e tira ele. Sabe? O que acontece, Henrique? Quando existe a violência física, né, não tem como voltar atrás. A mulher não tem, porque é uma ação incondicionada. Uhum. Então, o agressor ele vai ser processado pelo Estado. Ele vai responder processo. E hoje, na Maria da Penha, esse tipo de crime ele não é substituído por cesta básica, ele não é substituído por pagamento pecuniário, não, ele vai responder. Uhum. Então, assim, então a mulher ela tem que né, às vezes, né, já acontece, e o pior, Henrique, que quando isso acontece, às vezes afasta o homem, né, das medidas protetivas, aquela questão medida protetiva de urgência, que o juiz já afasta e já dá ali a metragem que ele está, né, a distância que ele tem que ficar de distância dela. Isso. Então, assim, nós sabemos, e isso acontece do agressor, né, deles voltarem. A maior parte, o que acontece é que o agressor, ele volta com mais agressividade. Uhum. Entendeu? Então, assim, a mulher ela tem que ter postura, ela tem que ter firmeza. E eu volto lá atrás. Amor não é agressão, né? Amor não é violência. Amor não é humilhação. Bom, e André, você está falando da questão da medida protetiva. Medida protetiva, muitas vezes, não sei se é uma percepção que eu tenho como cidadão, mas a impressão que dá é que medida protetiva não resolve nada, porque todas as vezes a mulher entra com a medida protetiva, o homem vai lá, muitos feminicídios que a gente ouve falar por aí, a mulher já estava com medida protetiva contra o cara, e ele chega fazendo, como diz, diaba 4 ali com a mulher, e depois vai responder até em liberdade, se bobear. Então, a medida protetiva, ela protege, na verdade, hoje quem? Mais a mulher ou mais esse agressor que sente confiança de é só uma medida protetiva, vou lá, mato a mulher e respondo em liberdade. Como que funciona isso? Então, Henrique, a medida protetiva é assim que a mulher... porque a Maria da Penha não é só agressão, igual eu falei anteriormente. Se a mulher ela se sente ameaçada verbalmente, por mensagens, sabe? Ou então ela pode procurar a delegacia, né? Ir lá fazer um boletim de ocorrência,
levar provas, né, no caso da gravação ou no caso né, alguma pessoa, né, do convívio, porque na Maria da Penha você pode levar um familiar, né? Pode estar, um familiar ele pode estar acompanhando para ser testemunha na hora do depoimento. E imediatamente, assim que a delegada pega o depoimento, ela já manda para o juiz. Dentro de 48 horas, o juiz já dá a medida protetiva de urgência. Já, se o agressor ele está dentro da casa, o juiz já manda tirá-lo imediatamente. Se ele já saiu, então ali no caso aí o juiz já dá o distanciamento. Nós sabemos, Henrique, por quê? Não tem como a polícia ficar 24 horas, né, vigiando. Então, assim, são cuidados que a mulher tem que ter, né? Muitas vezes que a gente vê que o homem se arrepende. Ah, não vou fazer isso mais. E ele vai vindo, né? Como diz, se arrepende momentaneamente ali, né? Isso. Ninguém muda, né, Henrique? Ninguém muda, né? A partir do momento que a pessoa ela é agressora, para ela sair daqui, ela tem que fazer um tratamento. E hoje nós temos a própria delegacia, quando ela recebe uma vítima de Maria da Penha, a própria delegada, na delegacia das mulheres, ali já tem o psicólogo, que tanto atende a vítima como atende o agressor. Porque o que acontece, Henrique? Tem que trabalhar, além de dar a proteção para a mulher, né? Dar todo o amparo, né? No caso, se a mulher sai de casa, se ela não tem aonde ir, que aqui em Pará de Minas já tá articulando isso, vai ter uma casa que vai acolher essas mulheres, né? Que encaminham ela ou para familiares, ou que prepara essa mulher para ir para o mercado, para ela ser independente, que trabalha com o homem. Que ali no boletim de ocorrência, ou por ter terminação judicial, que aquele agressor ele tem que ter um tratamento psicológico. Porque senão ele vai terminar com aquela, e depois ele vai arrumar outra e vai vir novamente. Além de trabalhar, ter as leis mais rígidas para o homem ver, se eu fizer isso, isso vai acontecer comigo. Eu falo com os meus clientes que Maria da Penha, medida protetiva, não se brinca. Não se brinca. Porque a partir do momento que o juiz deu a medida protetiva de urgência e o agressor descumprir, imediatamente ele vai preso. Ele vai. Mas é questão o quê? O que a gente tem que analisar? Tem a medida protetiva? E aí, como que foi a mulher, né? A mulher ela teve a postura, ela teve a firmeza, porque a mulher ela tem que ter firmeza, ela tem que enfrentar aquela situação. E ela tem que lembrar que ela tem rede de apoio, mas ela tem que buscar, porque as pessoas não vão lá, né? Atrás dela, você tem que fazer isso, Então, a mulher ela tem que dar a oportunidade para ela e falar para ela que ela tem que sair daquilo, que ela tem direito de ter uma vida digna, que ela tem direito de continuar em paz, com respeito. Concluindo para você, então assim, a gente não sabe de dizer, né, o que aconteceu nesse contexto. Tem a medida protetiva, ela funciona, mas a mulher ela tem que buscar, olha, se tem médicos, coloca uma câmera, ou se vai sair, sempre tem uma pessoa do lado, né, um familiar, ou mesmo os filhos, tá acontecendo isso, ser aberto, tá acontecendo isso, então eu preciso de proteção. Para não ficar sozinho, para não dar oportunidade. E vale ressaltar que, infelizmente, quando a gente escuta se falar isso, a gente imagina assim, é um absurdo uma mulher ter que andar com alguém do lado para ter liberdade, só que, infelizmente, a gente está vivendo num país que não protege as mulheres, né? A gente viu aí recentemente, né, no começo do ano, o caso da Vanessa Lara, lá em Joatuba, né, que era de Pará de Minas e morreu estuprada em Joatuba. A gente viu esse caso... morte também durante o carnaval em Itaúna, na região metropolitana de Belo Horizonte, então assim, está muito perto da gente. E aí, é essa questão que você está dizendo, né? Beira o absurdo, as pessoas não entenderem uma decisão judicial, ir lá e infringirem isso, né? Então, na verdade, a postura tem que ser de ambos os lados, tanto da mulher que denuncia, quanto daquele homem que foi denunciado e que, como se diz,
tem que respeitar a justiça, né? Infelizmente não respeitam. Né? Não respeitam, eles querem uma segunda chance, uma terceira chance, e fala que mudou. Não. A mulher, ela tem que, né? A mulher, a partir do momento que ela foi agredida, acabou. Eu já tive divórcio, né? Igual eu trabalho muito com divórcio, de casamento durar 15 dias, um mês. Porque naquele período que estavam em namoro e noivado, não foi manifestado. Aí logo quando casaram... Ou se foi, passou por cima, né? Passou e achou. E aquela questão, né, Henrique? Eu vou mudar. Eu vou mudar. Não muda. Pelo contrário, piora, né? Piora, porque a cada vez mais o agressor ele vai dominando, vai excluindo, né? Vai desprezando, diminuindo a mulher, né? Depreciando ela. Depreciando a mulher, né? Então, assim, é roupa, é cabelo, é o trabalho, e acontece muito, né, de impedir também a questão de oportunidade de trabalho também, né? Vai afastando da família. Então, assim, e na hora que ele vê, né, que aquilo ali já não está mais do jeito que ele se acomodou e teve a mulher como uma propriedade, um objeto para ele, aí onde que vem, né, aí né, os resultados aí que a gente vê cada dia mais aí. Mas o que eu vejo disso, Henrique, as mulheres, eu vejo muitas mulheres acordarem. Eu vejo muitas mulheres falar para elas, não é o que eu quero, né? As mulheres saber que do lado ali tem uma rede de apoio, tem um psicólogo, tem um CRAS, tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem uma delegacia de mulheres, né? Eu já tinha falado com você com relação à palestra que eu assisti num debate no início do ano, aonde que tem, né, as agressões contra as mulheres, elas acontecem mais em localidade com população menor, porque lá não tem. Então, a mulher fica sofrendo ali sozinha. Ela não tem aonde, ela tem medo, ela tem vergonha, e ela não tem estrutura economicamente de sair daquele ambiente. Nem emocional, né? Nem emocional. Porque ela não tem. Aonde que o índice maior está acontecendo, né, nessa população, nessas localidades que tem menos pessoas. Ok, então agora a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente vai entender como a rede de apoio pode ser formada para justamente proteger as mulheres aí em parceria com as forças de segurança. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro.
Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre a crescente violência contra as mulheres e o que pode ser feito aí para protegê-las contra toda forma de violência. Bom, André, agora a gente vai falar sobre a questão da rede de apoio. A gente vê aquele famoso ditado que muita gente em casa vai lembrar e que muitas pessoas ainda falam, que é: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí a gente vê, por exemplo, às vezes a mãe tentando ajudar a filha que foi agredida, a gente vê o irmão ou a irmã tentando auxiliar, os amigos ali também. Como que as pessoas podem ser essa rede de apoio e, ao mesmo tempo, como elas podem se intrometer, mas porém também sem causar danos àquela relação com aquela pessoa que foi agredida? Então, Henrique, briga de marido e mulher se mete colher, sim. Salva vidas, né? Então, ele salva vidas. Então, o que eu falo para você é o quê? Não adianta qualquer amigo ou familiar chegar perto, larga dele, faz isso. Não vai fazer. Não vai. Né? E acaba até mesmo quem alertou virar inimigo. Nossa, não. E até mesmo acontecendo, o próprio agressor, não. Já aquela pessoa, e lógico, acaba comentando, não, aquela pessoa você não tem amizade mais. Então, quando amigos, familiares perceberem isso, fala assim, olha, você tá bem, né? Como está a situação? Mas não falar para a pessoa tomar a decisão de largar. E aí, como que você está se organizando? Isso está bom para você? Você tem documentos que eu possa guardar para você? Você tem alguma palavra que nós podemos combinar? Se você estiver passando por uma situação difícil, você me falar? Entendeu? Então, criar um contexto, criar uma segurança para a pessoa perceber que você sabe que ela não está bem. Que muitas das vezes o medo é do julgamento, né? Do julgamento, entendeu? Então, assim, a mulher não. O que vai falar de mim que eu apanhei? Né? Por que eu estou sofrendo isso? Como que vão me julgar? Né? A mulher tem que saber que aquele contexto não foi ela que provocou aquilo. Mas muitas vezes, quando a gente fala assim também, é porque às vezes a própria pessoa que está tentando ajudar não sabe se expressar, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como que você está se sujeitando a isso? Querendo ou não, isso já é um julgamento, porque, deixa de ser boba, alguma coisa nesse sentido, mas não é isso. A gente tem que entender que muitas vezes a mulher, ela tem uma dependência emocional, ou então ela tem alguma coisa naquela pessoa que lá no começo do namoro atraiu ela de alguma forma e que ela não entende a frustração que aquela pessoa é outra ali agora naquele momento. Então é um monte de fatores que a gente tem aí sociopsicológicos também, social e psicológicos, que as pessoas têm que ter cuidado até na hora de abordar a outra, né? E até então, Henrique, em Belo Horizonte, eu sei que lá acontece, quando uma mulher ela chega, né, em qualquer instituição, né, que ela sofreu aquela ameaça, tem todo aquele cuidado, sabe? É aonde que tá, né, esse índice em cidades maiores, eles estão reduzindo. Por quê? São profissionais já sendo qualificados para acolher essas mulheres, né, de uma forma que não se afaste ela daquilo. Porque é a oportunidade que ela tem e outra coisa, de dar apoio, de dar a mão e ela se sentir segura. Porque ela só vai se abrir onde que ela se sente segura. É o que eu falo. Então, assim, se você percebe, vai com calma, sem julgamento, né? E aí, como é que você está enfrentando isso? De que forma? Quer ajuda? Que tipo de ajuda que eu posso fazer? Vamos buscar uma ajuda no psicólogo. Vamos, né? Uma pessoa próxima ou um profissional, né? E assim, o que eu falo, que existe
né? Tem aí as instituições, nós temos aí hoje também, temos lá na Câmara, tem lá atendimento com psicólogo, com advogadas, que atendem mulheres, né? Então, assim, vamos buscar isso, né? Para me fortalecer, para me tomar um caminho e sair do que eu estou passando. Agora, a gente tem também hoje, Andréia, não é toda a polícia civil que tem, mas muitas cidades já tem a delegacia especializada de atenção à mulher, que são as DEANs, né? As delegacias de atenção à mulher, ou então de atendimento à mulher. Quando a mulher vai procurar a delegacia, muitas vezes ela encontra ali homens para fazer a denúncia, né? Então não são todas as mulheres, não são todas as delegacias que têm delegada, né? Tenha mais delegado, não quer dizer também que aquele homem não vai fazer o trabalho dele da Polícia Civil, mas é totalmente diferente a atenção que uma mulher pode dar também para outra mulher do que um homem, né, que está ali naquela posição hierárquica, dá para uma mulher também. Então, na sua opinião, como que tem sido esse trabalho das delegacias de atendimento à mulher? Tem sido efetivo ou pode melhorar ainda mais para que elas se sintam mais confortáveis na hora da denúncia? Então, Henrique, assim, nós temos o privilégio de aqui em Paradiminas, nós temos uma delegada, né? Então, assim, o que eu vejo na Polícia Civil, ela tem trabalhado isso, tem colocado mulheres. Apesar que, no momento ali de uma denúncia, vai a Polícia Militar, então ali pode ser abordado por um policial militar homem, né? Então, mas assim, todas as corporações estão tendo mulheres. Está sendo trabalhado isso e está preparando essas mulheres, né, essas profissionais, para acolher essas vítimas, entendeu? Então, assim, eu vejo, nesse ponto, eu vejo um trabalho, assim, eu vejo profissionais já, mulheres já qualificadas para isso. Lógico que nós sabemos que uma hora ou outra você vai encontrar com o homem, às vezes ele não está preparado. E o que eu vejo também, a mulher, ela tem que, eu falo que nós temos que ter uma amizade, apesar que nós sabemos que na violência contra a mulher, na Maria da Penha, o homem ele afasta essa amizade, né, da mulher. Mas ela tem que buscar uma pessoa de apoio que acompanha, que instrui, que, né, vamos ali comigo, vamos lá me ajudar, apesar do medo, apesar da vergonha. Mas a mulher, ela tem que ter isso. Sozinha, ela não consegue enfrentar o homem. Não consegue. E até mesmo na busca também. André, e além da polícia, quais são outras instituições também que hoje tem? Porque a gente tem tantos lugares que oferecem atendimento que as mulheres ficam confusas, né? Então, por exemplo, a gente tem Ministério Público, Defensoria Pública, a gente tem propriamente as delegacias, a Polícia Militar, Guarda Civil naqueles municípios que tem guardas. A gente também tem, por exemplo, procuradorias, né? Essas instituições, associações filantrópicas. Mas onde aquela mulher, primeiro, ela deve buscar esse atendimento? Principalmente, por exemplo, aquelas pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual, aquelas mulheres, por exemplo, que sofreram agressão, né? Que às vezes estão ali marcadas pelo corpo. Então, onde buscar esse primeiro atendimento? Fui agredido, onde que eu vou? Nesse contexto da agressão, imediatamente em delegacia. Né? Porque ali a delegada vai tomar todas as providências, né? De já mandar para o juiz, já pedir a medida protetiva de urgência, de afastar o agressor, de até mesmo encaminhar para uma UPA para fazer o exame corpo de delito, né? Então, assim, nesse contexto da agressão, imediatamente, então, o melhor é a delegacia, porque a delegada é sua entrada no judiciário. Então, a delegada imediatamente já manda para o juiz já toma as providências, o juiz já manda, já tira o agressor de dentro de casa, o juiz já coloca aquele afastamento que não pode passar 100 metros, 200 metros, então já faz isso. Nesse contexto. No contexto da questão psicológica, né, do patrimonial, da humilhação, né, que isso ali fica ali pequenininho ali dentro de casa, que ele só entra. Então, nós temos hoje todos os postos de saúde têm psicólogo, tem agente de saúde está ali
todos nós temos o telefone do nosso agente de saúde. Então, o agente de saúde encaminha, né, a vítima para o psicólogo. Do psicólogo tem os CRAS e os CREAS, são os centros de atendimento municipais, e daí vai. Aí, lógico, se precisar do judiciário, tem aí as procuradorias, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública. Nós temos em Pará de Minas, nós temos a FAPAM, né, que é o núcleo de atendimento lá. Então, assim, Henrique, nós temos onde buscar. Uhum. Né? Então, aí é onde que a mulher... E é onde que, às vezes, que eu percebo o quê? A mulher tem que dar a oportunidade, né? E nós voltamos. Quem agride uma vez, vai agredir 2, 3, 4. Agora, semana passada, nós tivemos, dentro desse assunto da questão de se defender, porque quando você faz uma denúncia, automaticamente a sua função ali é querer se defender daquela situação. Mas assim, semana passada nós tivemos a sanção da Presidência da República de uma lei que possibilita que as mulheres possam comprar, por exemplo, spray de pimenta para poderem se defender e tudo mais. Mas isso parte também do pressuposto que ela vai reagir a uma agressão e aquilo ali pode ficar muito mais grave. Claro que, na minha opinião, a mulher tinha que ter arma de choque, spray de pimenta, mas essas questões, as mulheres não estão preparadas para ir contra a força daquele homem ali. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, eu não concordo muito, não. Por quê? O homem é muito mais forte que a mulher. Uhum. Não é? Então, assim, eu não sei se vai ter eficácia. Eu não acredito muito. Vamos ver, porque seria melhor se todas as meninas tivessem uma aula de defesa pessoal. Se tivesse ali, né, fosse ofertado para a mulher. Porque a partir do momento que o homem chega perto da mulher, lógico, para ela jogar um spray de pimenta, ele tem que estar perto. Ali ele só dá uma abraçada, dá uma gravatada da mulher, já né? Que situação vai virar isso? Uhum. Eu tenho medo de que proporção que pode tomar isso. E afinal, as pessoas compram sem treinamento nenhum, né? Porque você não forma? pode sair também aplicando isso, a Deus dará, né? Verdade, concordo com você. Então, assim, não sei que proporção de como que vai isso aí, se vai trazer algum resultado, ou se pode reverter contra a mulher, né? Sendo uma arma, mas e aí? Como que a mulher vai conseguir enfrentar? Será que isso vai despertar mais fúria naquele homem, né? Que nós sabemos que desperta, né? Uhum. Nós sabemos que desperta. Tá certo, então agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta tem a parte final aqui do Observações. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas. E também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro.
Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre a violência contra a mulher e os recentes dados aí do Anuário da Segurança Pública de 2026 que mostraram que o ano passado foi o recorde aí em relação às infrações contra os direitos das mulheres. Muito estupro, violência contra a mulher, homicídios e por aí vai. Então a gente está hoje conscientizando você aí de casa a como ajudar a se defender, você que é mulher e você que está numa rede de apoio, ajudar aí elas a se defenderem e denunciarem os agressores. Bom, André, agora a gente vai falar da Lei Maria da Penha em específico. São 20 anos, 2 décadas de Lei Maria da Penha, que ao longo foi necessário criar uma lei para colocar-se um freio ali nesses homens agressores e nessas relações abusivas que existiam no Brasil. Então, atualmente, a gente, no último bloco você falou isso, teve algumas atualizações, até mesmo por conta do direito virtual, né, através dessas inovações tecnológicas que a gente está vivendo, e também das relações hoje que são mais através de aplicativos e tudo mais. Mas como que você percebe hoje a necessidade da Lei Maria da Penha? Ela continua sendo muito importante, ou seja, muito exigente, ou porque a gente também tem a lei do feminicídio. Então, explica pra gente a diferença entre essas leis e, sobretudo, a questão dessa lei ainda ser tão importante para conscientizar a população. Então, Henrique, a Maria da Penha, ela é necessária. Ela é necessária e ela vai permanecer para muito, muito tempo. E, lógico, com o decorrer, ela vai tendo as suas atualizações, lógico, com os crimes que vão aparecendo, né? E eu falei no bloco anteriormente, para a gente combater isso, além da educação, a lei ser mais severa. Uhum. O homem, o agressor, ele tem que sentir, né, que aquilo que ele fizer, ele vai responder por aquilo. E tem que ser cada dia, né, mais forte, mais mediativa, né? Então, aconteceu o fato, já tem que estar, entendeu? Então, assim, a Maria da Penha, ela vai permanecer por um bom tempo, principalmente com os resultados que nós estamos tendo com esse aumento, né, da violência. Com relação ao feminicídio, então, o feminicídio, ele é ir contra qualquer mulher, contra a mulher, mas não precisa ter afetividade, né? A Maria da Penha, a questão é no âmbito familiar e com afetividade, né? Entre ali os parceiros, entre homem e mulher, entre companheiros, entre namorados, entre pai e mãe, irmãos, avó com neto, então, tios com sobrinhos. Então, a Maria da Penha, ela é direcionada a esse núcleo. Diferente do feminicídio, que o feminicídio é qualquer violência contra a mulher, né? Então, aí nós tivemos, né, igual você já comentou, o que aconteceu, né? A Vanessa Lara saiu para trabalhar, né? No percurso, ela encontra um psicopata e o que fez com ela, né? Então, assim, também da mesma forma, o que acontece com a Maria da Penha é o feminicídio, né? Crime hediondo, né? Com aumento de penas, além das penas, o judiciário ele tem que ser mais rápido, né? Porque tem um crime, vai ser julgado por 2, 3, 4 anos. Não. O que eu vejo também, que você já me perguntou, que a lei ela seja mais rápida, né? Que o crime ele seja mais na aplicação da lei, né? Que acontece mais rápido para quê? Para o agressor, para perceber e sentir o que ele fez, sabe? Agora, a gente está falando também aqui de rede de apoio. Como que a rede de apoio ela pode denunciar? Porque muitas vezes, quando se chega, você não tem na mão ali alguns fatos, porque às vezes você só escutou
uma discussão na casa vizinha, ou às vezes você soube daquela informação. Como que a rede de apoio, tendo aí vizinhos, parentes, amigos, familiares, podem fazer essa denúncia? Isso pode partir deles ou só pode partir daquela vítima que foi agredida? Não, Henrique. Então, a rede de apoio, né, ela pode sim denunciar. Tá? Então, a denúncia, ela é anônima. Então, pelo 180. Então, qualquer pessoa, sabendo que existe ali, naquele núcleo ali, que existe uma Maria da Penha, que está sendo, né, uma mulher agredida, ou qualquer outro. Hoje, Henrique, nós temos que pensar, nossa população está idosa. Tem tantos velhinhos aí sofrendo na mão dos filhos, né? Dos filhos, dos parentes. Uhum. Isso é uma Maria da Penha. Isso, o que acontece? Liga no 180. Vai abrir uma investigação e a polícia vai entrar. Vai lá investigar. Vai ver se aquilo ali de fato está acontecendo. Uhum. E o 190. O 190 é qualquer pessoa que ouvir gritos, assistir uma agressão, ouvir um pedido de socorro, ele pode ligar no 190. Uhum. O 190 é de imediato. O 180 é para abrir uma investigação. Né? Então, qualquer pessoa ela pode estar fazendo isso. Uhum. Agora, o que precisa melhorar, na sua opinião, nas leis que protegem as mulheres, tanto do feminicídio quanto na Lei Maria da Penha? Você já falou a questão de ser mais rígidas, firmes e tudo mais, e também da questão de celeridade. Mas, além disso, como que elas podem abranger mais pessoas? O que eu vejo, Henrique, tanto a Maria da Penha, né, nesse núcleo familiar, nessa relação afetiva, né, entre o vítima e agressor, como no feminicídio, porque no feminicídio pode ser qualquer crime, né, um estupro seguido de morte, um roubo seguido de morte, né, uma violência aí, qualquer violência física seguida de morte, né, contra mulheres. Então, assim, o que eu vejo é o que a lei continuar e o que eu vejo que vem acontecendo. Aprimorar essas leis, apertar, né, fechar o agressor para que ele não comete. Se cometeu, você vai imediatamente. Para mim, o que eu vejo, as leis elas têm que acontecer, elas têm que ser aplicadas imediatamente, já ali o contexto ali, né, delegado, juiz, promotor, aquilo ali que acontece para quê? O agressor, o réu, ele já imediato já sentir o que ele fez. Ou seja, o peso da mão da justiça, né? Peso da mão da justiça. Entendeu? E não deixar o que nós sabemos, né? Um caso que eu assisti a palestra dela, da Luísa Brunet, uma violência, aí tá arrastando aí por 10 anos. E a mulher sendo culpada de tudo, né? E a mulher sendo culpada. Uhum. Então, na minha opinião, é isso. Que seja mais efetivo e que seja mais imediata a aplicação das leis para os criminosos. Agora, André, o nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? E quem quiser saber mais informações, quiser tirar dúvida com você, como pode te encontrar? O Henrique, o meu contato é o meu telefone, que é 37 999 13 6564. Quem precisar, né, estou à disposição. Uma orientação jurídica, né? Porque a mulher ela precisa, né? Será mesmo isso que eu estou passando, e quais os caminhos, né, que eu tenho que... quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. Então, assim, eu gosto muito de ter essa conversa, de falar, né, a mulher se organiza, igual nós falamos durante o decorrer da nossa conversa, a mulher, ela não precisa de tomar a decisão imediatamente. Ela trabalha aquilo, né, que se não trabalha, que vai para o mercado, que outra coisa também... da questão de construção de prova, né? De estar guardando as provas, para futuramente ela tomar uma decisão. Uhum. Entendeu? A mensagem que eu deixo, Henrique, que você, mulher, que está passando por isso, né? Que amor não é violência, amor não é agressão,
amor não é humilhação, amor não é te afastar das pessoas que você ama, né, dos seus familiares, né? Então, assim, te dá a oportunidade de você ter uma vida melhor e com paz. Então, nós temos aí, que, né, já foi dito, tem o CRAS, o CREAS, temos aí a Defensoria Pública, temos o Ministério Público, temos a Delegacia das Mulheres. Eu desejo, né, para todas as mulheres que nós podemos viver felizes e dona da nossa vida. Nós não precisamos de agressores nas nossas vidas. Então, nós temos que ter essa postura, essa firmeza de querer o que é bom para a nossa vida. Nós merecemos coisas boas. Com certeza, então. Andréia, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Estou à disposição, tá? Precisar é só me chamar aí. Tá certo, Foi então. muito obrigada, viu, pela oportunidade. Bom, e obrigado a você que assistiu ao Observações. Antes da gente encerrar, frisando aí aqui na nossa tela os números aí de denúncia 180, que é o Disque Denúncia contra a violência contra a mulher, né? E também 181, que é o Disque Denúncia Unificado. Você pode também fazer suas denúncias anônimas através desses dois Disque Denúncias, para que a gente evite cada vez mais que as mulheres sejam vítimas de tanta violência como a gente viu aí no último Anuário da Segurança Pública. Bom, e se você tem alguma sugestão de pauta, mande lá no nosso WhatsApp 37999933060. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta no e-mail, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresário que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação, também no WhatsApp 37999933060. Você que está aí com o seu canal do YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve neles, ativa o sininho e sempre que chegar novos programas por lá, você será sempre avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista, @programa Observações e também @hora37.hs, o nosso portal de notícias, onde você vai ficar muito bem informado de tudo que acontece aqui no centro-oeste do estado. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas.